Olá, estudante! Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é conhecimento estruturado e conhecimento fragmentado e vou te mostrar também qual é a vantagem de você trabalhar o teu conhecimento de forma estruturada para só depois trabalhar o conhecimento fragmentado. Isso aqui vai te ajudar a trabalhar, os conteúdos que você estuda sem tantas lacunas de aprendizagem. Eu tenho percebido, na minha rotina de estudo, como professor, que a maioria dos estudantes gasta muito tempo em conhecimento fragmentado e depois não entende nada ou tem a sensação de que não aprendeu direito alguma coisa. Por quê? Porque não fez a parte de conhecimento estruturado do seu estudo. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar essa diferença e eu vou te ensinar 2 estratégias para você superar esse problema e reduzir as suas lacunas de aprendizagem. Então, para você que não me conhece, eu sou o professor Thiago Benedetti, professor de aprendizagem, e o meu objetivo aqui com esses vídeos e nesse canal é ensinar você a estudar do jeito certo. Se você tem interesse por esse assunto, não esquece que eu tenho um curso chamado Sapiens Manual de Aprendizagem, que é um curso de capacitação para estudantes. Eu vou deixar um pouco mais sobre ele na descrição desse vídeo. Então, vamos lá, vamos para a aula. Olha só, o que é o conhecimento estruturado? Conhecimento estruturado é uma forma de olhar para o teu conhecimento, para aquilo que você estudou, para o conteúdo, de modo que você tenha uma visão completa sobre ele. O que significa isso? Significa que quando você pega um conteúdo, você dá para ele uma estrutura de forma materializada, de forma coerente. E isso é muito simples, é só fazer uma anotação. Então, repara que aqui eu tenho, por exemplo, uma anotação sobre o sistema nervoso que eu fiz em forma de mapa mental. Qual é o objetivo disso aqui? O objetivo do mapa mental que eu fiz para essa parte do conteúdo é dar para ele uma estrutura. Então, aqui eu estou dando uma estrutura onde cada informação tem uma posição, faz parte de um sistema, faz parte de uma estrutura e está relacionada com o todo. Isso aqui é uma forma de fazer. Eu posso fazer isso também aqui, no caso aqui com meiose, como é que eu fiz? Eu fiz essa estrutura usando o desenho, fazendo aqui o que a gente chama de linha do tempo, Etapa por etapa do processo, eu mostrei o que tinha e puxei lá algumas informações, dando lugar para essas informações, dando estrutura. Eu posso fazer isso também de uma forma um pouco mais simples, esquemática. Aqui eu quis fazer uma anotação sobre como os vegetais conduzem sua seiva. Então eu fiz uma coisa aqui bem simples, Raiz, caule, folha, e coloquei algumas informações aqui ao longo do material para deixar claro algumas coisas. Ou seja, eu estou dando estrutura. Eu posso fazer isso de forma muito simples também, usando tópicos. Repara só, aqui para fotossíntese, eu fiz o quê? Uma anotação de tópicos, onde eu botei lá os principais tópicos e dentro de cada um, os principais subtópicos e assuntos, numa anotação estruturada que tem 3 níveis ali de complexidade. Eu posso fazer isso aqui de forma manual, como eu mostrei, e posso fazer também assim de forma digital. Isso aqui eu escrevi no Word e fiz ali, por exemplo, uma lista em tópico. Então eu coloquei lá sobre botânica geral, os tópicos principais, subtópicos, depois mais um tópico e subtópicos. Isso eu posso fazer com praticamente qualquer conteúdo. E aí o que eu estou fazendo aqui no fim das contas? No fim das contas, eu estou dando estrutura. Esse que é o grande ponto. Quando eu faço essas anotações todas e organizo isso nesse formato, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou dando estrutura para o conteúdo. E essa estrutura é importante por quê? Porque diante dessa visão completa, ou seja, dessa estrutura, eu consigo pegar ali todas as partes que eu tenho nesse conteúdo e eu consigo pegar dessas partes soltas, desses fragmentos, eu consigo criar o quê? Uma conexão entre elas. E diante dessa conexão entre as partes, o que acontece? Eu consigo gerar sentido, eu consigo gerar significado, eu consigo gerar compreensão. E aí eu tenho uma vantagem, porque dessa forma o que acontece? Se eu faço essa estrutura de conhecimento por meio de um esquema geral, anotações ou qualquer coisa assim, eu estou vendo que uma informação se liga em outra, que se liga em outra, que se liga em outra, que se liga nessa, nessa e nessa. E de repente eu percebo que aqui existe uma relação que se relaciona com outra coisa ali e por aí vai. Então dessa forma eu consigo ver o quê? Eu consigo ver essa conexão. E isso é importante para que eu tenha essa visão completa. Por quê? Porque dessa forma
O conteúdo tem o quê? Ele ganha mais coerência. Ganhando mais coerência, o que acontece? Ele ganha mais sentido e significado, e diante disso, isso melhora a minha compreensão. Então, por meio dessa estrutura, eu melhoro a minha compreensão geral do conteúdo, que favorece a minha memória e qualifica a minha aprendizagem. Então, vamos pensar que aqui a gente tem o quê? Uma aprendizagem melhor. Então, com isso, eu tenho uma aprendizagem que eu vou dizer aqui que é mais qualificada. Então, vamos pensar, é importante você, estudante, pensar nisso, tá? Que não é só aprender, mas ter uma qualidade de aprendizagem. E aí, diante de tudo isso, o que é o tal do conhecimento fragmentado que eu trago aqui? O conhecimento fragmentado é aquele conhecimento em que você tem apenas uma visão parcial das coisas. É quando você sabe aqui, por exemplo, uma coisa e outra. Só que depois você sabe outra coisa e outra coisa. E aí mais um negócio e outro negócio. E esses negócios, essas partes, esses fragmentos não se conectam. E aí o que acontece? Você sabe um pouquinho de um assunto, sabe um pouquinho de outra parte do assunto, mas você não vê a conexão. E se você não vê essa conexão, o que acontece com essas partes? Essas partes do conteúdo criam entre si essa desconexão. E isso gera em você aquela sensação de que, eu estudei, mas não entendi. Eu estudei muito um assunto, eu passei horas, fiz 200 questões sobre esse negócio. Aí chega na hora da prova, lá no Enem, num concurso, no vestibular, eu vejo aquela questão e eu não consigo interpretar direito. E erro. Então, quando você investe tempo demais estudando de forma fragmentada, você reduz, dentro dessa dinâmica toda, o sentido. Então, aqui, você tem algo desconectado, sem esse sentido, e se perde, Quando você se perde dentro desse sentido, as coisas não fazem sentido. Então, você tem uma sensação de que você estuda, trabalha, faz um esforço, e isso não tem um retorno. E aí, como é que funciona isso na prática? Repara, eu dou aula em cursinho há 15 anos, e eu percebo muita gente que fala assim, mas eu não consigo aprender matemática, eu não consigo aprender física, eu não consigo aprender biologia, eu não consigo aprender química. Por quê? Porque as pessoas ficam só aqui no fragmentado. Qual que é o problema aqui? O problema aqui, é que como é que a gente faz o estudo fragmentado? Fazendo resolução de questões, usando flashcard, Anki, métodos que fazem evocação. E aí, repara, resolução de questões é inquestionavelmente a melhor estratégia de todas. Isso é inquestionável, tá? Segundo a neurociência, segundo a psicologia da aprendizagem, essa é a melhor estratégia para fixar um conteúdo que você já estudou, certo? Para você aprender, você pode usar questões antes de estudar, durante o estudo, depois do estudo, para fazer revisão, para fazer simulado. Aqui é inquestionável. O problema é só fazer questões. Esse que é o grande BO. Quando eu estou no cursinho, eu percebo os alunos que fazem assim muita questão. E aí eles falam assim, caramba, beleza, fiz um monte de questão, se sentem produtivos, acertaram as questões e tal, isso dá uma sensação legal. Mas o problema é, se eu simplesmente pego e faço aqui um monte de questões, sem ter feito a visão estruturada, sem ter estruturado o conhecimento, aí eu tenho um problema. Então imagina só, eu vou pegar aqui de volta, por exemplo, essa anotação, e vou pegar aqui para a gente ver um livro de biologia que tem bastante questões aqui. Então imagina que eu estou ali estudando um assunto, Deixa eu pegar aqui para frente. Imagina que eu estou estudando o sistema nervoso. E aí, eu fiz a visão do todo, tenho esse conhecimento estruturado. Nesse caso, se eu pego aqui e faço questões sobre, sobre medula espinhal, o que está acontecendo? Eu faço uma questão que trabalha, que cobra o quê? Só um fragmento. Então, se eu fizer 1, 2, 20 questões sobre medula espinhal, eu estou trabalhando aqui só um pedaço desse conteúdo. Mas, se eu tiver essa visão estruturada, tudo bem. Porque aí, aquele fragmento, ele está colocado num lugar. Eu consigo ver ele se relacionando com outras coisas. Eu consigo entender ele dentro do esquema geral.
Agora imagina que eu não tenho essa visão estruturada. Imagina que eu simplesmente assisti uma aula, tenho lá um conteúdo organizado mais ou menos na minha cabeça, e aí eu vou lá e faço 1, 2, 20, 50, 200 questões. O que eu estou fazendo com as questões? Cada questão me traz um pedaço. Cada questão me traz um fragmento do conteúdo. E aí, se eu fico estudando só fragmento, sem o conhecimento estruturado, o que vai acontecer? Isso aqui. Eu vou saber um pouco sobre isso, aí eu vou saber muito sobre aquilo, mas não vou juntar as coisas. E se eu não juntar, aí o que acontece? Esse conteúdo na minha cabeça, ele vai perder coerência. E se ele perder essa coerência, se ele perder essa organização, é claro que ele vai perder parte do sentido. E, obviamente, como consequência, o meu nível de compreensão vai cair. E aí, a minha aprendizagem vai ter menos qualidade. E o que eu vejo muito no cursinho? Aquela galera que fala assim, fazer anotação é perda de tempo, porque eu vi na internet que anotação não serve para nada. E aí você não faz nada e fica só na questão, só em flashcard, só resolvendo o Anki, só não sei o quê. E tudo bem, você vai ter uma memória poderosa para fragmentos. Esse que é o problema. E aí você vai ter uma aprendizagem que parece produtiva, parece eficiente, mas perde em qualidade. Então, o que eu queria te dizer? Que a resolução de questões é, sim, absolutamente importante. Porém, só resolver questões vai te dar essa aprendizagem fragmentada, com muita lacuna de aprendizagem. Qual é a solução, então? É olhar para o conhecimento estruturado. É você usar estratégias que permitam que você tenha um lugar para colocar a informação. E para isso, eu sempre defendo que todo estudante deveria investir algum tempo de vida produzindo algum esquema de estudo. E esse esquema de estudo, como eu mostrei ali, né? Ele pode ser em forma de tópicos, que é muito fácil de fazer. Ele pode ser em forma de mapa, pode ser em forma de desenho, pode ser do jeito que você sabe fazer. Eu só não recomendo que você faça aqueles resumos de textão mesmo, sabe? Textão, às vezes, não ajuda nada. Então, lembra, quando a gente fala aqui de compreender, o que significa compreender? Compreender significa dividir e organizar. Então, a partir do momento que eu pego um conteúdo que eu estou estudando, como por exemplo aqui que eu mostrei, né? Sistema nervoso. E a partir do momento que eu organizo, que eu divido as informações, crio aqui essas conexões, isso me dá essa visão geral. E aí, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma anotação dessas, talvez fique mais fácil de você entender. Digamos que eu tenho aqui essa estrutura. Eu estou estudando lá mutações, certo? Que é um tema de genética, lá em biologia. E aí, beleza, eu tenho aqui toda essa estrutura. Então, tudo aqui vai fazer sentido, tudo está no seu devido lugar. E, de repente, eu vou lá e faço algumas questões sobre mutações cromossômicas, porque isso aqui cai no Enem. E dentro dessa temática, eu resolvo questões sobre mutações estruturais desses tipos todos. Aí vou lá, faço 5, 10, 15, 20 questões. O que acontece com essas questões? Essas questões que eu fiz são questões que vêm e trabalham, né, o conhecimento fragmentado. É um fragmento do conhecimento. Mas, nesse caso, eu tenho benefício em fazer essas questões. Por quê? Porque esse fragmento, eu consigo vê-lo dentro da estrutura. Esse que é o grande ponto. Então, se eu fizer depois mais um monte de questões sobre isso aqui, por exemplo, cada questão que eu estou fazendo é só um fragmento. Beleza. Mas elas estão posicionadas dentro de uma estrutura. Então, eu ganho nesse caso. Nessa situação, fazer questões é 100% benéfico, porque além do processo, né, gerado pela evocação, pela prática de recuperar informações, pelo esforço cognitivo, tudo isso é extremamente impactante para a tua aprendizagem e tudo isso é muito bem trabalhado por questões. De novo, resolver questões é a melhor estratégia para você fixar um conteúdo. Beleza. Só que se eu faço isso associado a uma estrutura, cara, isso é muito melhor. Isso é muito mais impactante. Isso favorece muito mais a tua aprendizagem. Então, o que eu queria te mostrar nesse vídeo é isso. É essa relação dessas duas estratégias, né? Entre fazer um esquema, ter uma estrutura que depois sirva de base para você explorar e aprofundar. Então, pensa que a estrutura, ela te dá o quê? Ela te dá ali, né, uma base onde você trabalhar. E aí, de repente, você vê que
essa parte do conteúdo é mais importante, isso aqui cai mais no vestibular, isso aqui cai mais no Enem, isso aqui cai mais no concurso. Então, essas partes mais importantes, você consegue depois aprofundar, fazer aquilo que a gente chama de conhecimento em T, né? Só que para você aprofundar uma coisa, você precisa primeiro ter a base dela montada. Então, essa distinção entre o conhecimento estruturado e o conhecimento fragmentado, é preciso que você tenha essa noção. E aí você vai sim trabalhar fragmentos mais importantes, você vai sim trabalhar fragmentos de conteúdo por questões, porém, sem perder de vista a estrutura sobre a qual esse fragmento faz parte, tá? A grande coisa aqui, então, é essa. De novo, eu tenho muitos estudantes que têm problema no cursinho, que estudam e não tem resultado, porque eles insistem só nisso aqui. Eles não olham para a estrutura. E aí, diante disso, o que eu faço com as minhas anotações? Digamos que eu tenho lá uma anotação como essa. Ela vai servir sempre para você voltar, né, e olhar. Por exemplo, fiz umas questões, do que eu estou fazendo? Ah, a questão que eu fiz é sobre essa parte. Essa outra questão que eu fiz é sobre essa parte. Ela vai servir para você ter essa visão. Fora que esse conteúdo aqui, né, essa estrutura que você montou, esse resumo, ele vai servir depois para você fazer revisões, usando, por exemplo, a estratégia de recordação livre ou recordação ativa. Tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, dá uma olhada aqui no meu canal, que eu tenho vídeos também te orientando sobre como utilizar Free Recall ou Active Recall para esse tipo de material, tá bom? Então, estudante, é isso. Hoje eu queria te mostrar essa dicotomia entre o conhecimento estruturado e o conhecimento fragmentado, para te dar essa compreensão geral do conteúdo e mostrar por que às vezes você tem tantas lacunas de aprendizagem e por que às vezes só resolver questões não vai resolver a tua vida, tá bom? Então, faz esse exercício de buscar tudo que você estudou e verificar cadê a estrutura, cadê o esquema geral, será que falta alguma coisa, será que falta conectar? Então, para isso tudo eu te recomendo principalmente olhar a aula que eu publiquei recentemente aqui sobre recordação livre, que vai te ajudar muito a entender essa parte aqui do esquema estruturado, tá bom? É isso, estudante. A gente se vê no próximo vídeo.